Esse é o objetivo, hein? É, Boa tarde, galera. Meu nome é Lucas, eu sou professor de física, às vezes matemática aqui no PV, né? E hoje eu vou passar um aprofundamentozinho em lançamento oblíquo, lançamento horizontal e um pouquinho da parte de vetores que a gente tem que saber para manjar dessas matérias. E aí, falem para mim antes da gente começar, pode ser no chat ou se quiser abrir o microfone, o que vocês acham dessa matéria? Vocês acham lançamentos difícil, fácil? O que vocês acham? Mais ou menos. Que mais? Que mais? A Bruna, mais ou menos. A Anne e a Viviane. Para mim, o difícil é vetores. Muito bom. Isso é legal de saber. E a Ana? Para você é fácil, difícil? Bom, enquanto a gente espera, eu vou fazer outra pergunta para vocês. E da parte de movimento uniformemente variado, vocês acham difícil ou fácil? Fácil? Boa. Viviane, eu tenho um problema com física, então tudo é meio difícil para mim. Justo. Isso aí é normal. Vamos tentar facilitar hoje para vocês. E a Viviane, a parte de movimento uniformemente variado, mais ou menos. Beleza. Bom, por que eu estou fazendo essas perguntas? Né? A terceira pergunta seria vetores. Né? A Viviane falou que acha mais difícil a parte de vetores, e a Bruna e a Ana já disse que a maioria já tem um pouco mais de dificuldade. E a Bruna, o que você acha de vetores, Bruna? Fácil, perfeito. Então, olha só, por que eu fiz essas três perguntas, tá? Porque hoje eu vou passar para vocês lançamento horizontal, lançamento oblíquo, tá? E eu quero mostrar para vocês, né, que basicamente essa matéria é simplesmente uma junção dessas três outras que eu falei para vocês, que é a parte de vetores, a parte de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? Se vocês manjarem o que precisa de cada uma delas, vocês conseguem levar lançamentos de boa, tá? E assim, para vocês acalmarem um pouco, a parte de vetores que a gente vai usar em lançamento não é uma parte muito grande, é mais a parte de decomposição de vetores, que é o que vocês vão precisar saber. Então, assim, eu vou dar uma passada na matéria, tá? Vou fazer uma revisão e a gente vai fazer vários exercícios. Eu trouxe alguns exercícios pouco mais trabalhosos para, como é mais aprofundamento, para a gente trabalhar bem, mas sempre tentando facilitar e não dificultar, beleza? E, bom, vou botar para apresentar aqui minha tela. Deixa eu botar aqui. Uma janela. Beleza. Digam aí se vocês estão vendo minha tela. Sim. Sim? Perfeito. Então, gente, o que eu costumo dizer aqui para os alunos do PV e tal sobre física? Muitos alunos, certo? Isso talvez seja um problema, né, da nossa educação e tal, de como a escola apresenta as coisas para a gente, mas como a gente pode facilitar a física, certo? Se a gente achar que a física é um montão de fórmula que a gente tem que decorar e saber aplicar ali, dependendo do exercício, fica muito mais difícil, porque assim, decorar é muito mais difícil do que a gente entender de fato, beleza? Porque assim, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um entendimento da física, a gente vai entender a lógica das coisas, e construindo dessa forma, as coisas ficam muito mais fáceis. Então vocês percebem que a fórmula é só uma coisa que é consequência do aprendizado de vocês, beleza? Então vamos começar nosso papo de lançamentos. Tá? Então eu vou começar com uma revisão rápida de MU, MUV e decomposição de vetores. Então vamos lá, gente, ó. MU. O que vai ser o MU? MU é o que a gente chama na cinemática de movimento uniforme. Certo? Bom, o movimento uniforme, ele se caracteriza pelo quê? Basicamente é um movimento em que a velocidade
é constante. Então, nossa velocidade é constante. O que significa ter uma velocidade constante? Eu vou me deslocar por um espaço num certo intervalo de tempo e essa proporção entre o espaço que eu percorro e o tempo que eu demoro vai ser sempre constante, beleza? Então, se eu percorro 2 metros por segundo, em 2 segundos eu vou percorrer 4 metros, depois 6, 8 e assim vai, beleza? Então, uma velocidade constante quer dizer que a gente não tem aceleração, certo? Eu acho que essa parte vocês já sabem mais ou menos, então vamos escrever já direto o que a gente precisa. O movimento uniforme ele vai ter basicamente uma equação, só uma, tá? Que é V igual a ΔS sobre ΔT. É basicamente a definição de velocidade, certo? Espaço ΔS é espaço percorrido, espaço final menos espaço inicial, sobre ΔT, que é tempo final menos tempo inicial. Basicamente, essa é a única forma que a gente vai usar. Mas vocês já devem ter escutado falar, mas tem o sorvete. Gente, o sorvete, basicamente, é a mesma equação, tá? Ela deriva dessa. Então, a gente vai considerar um T0 igual a zero. Porque, por exemplo, quando eu vou marcar o tempo de alguma coisa, eu coloco o meu relógio no zero e aí eu ligo o cronômetro. Então, basicamente, sabendo que o T0 é igual a zero, olha como vai ficar. V é igual a S menos S0 sobre T, beleza? E o T passa multiplicando lá. O que eu posso fazer? Vai ficar VT igual a S menos S0, ou seja, S é igual a S0 mais VT. Beleza? Então, só para mostrar que muitas vezes a gente decora como duas fórmulas diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. Tudo bem? Então, gravem bem o que cada coisa representa, beleza? Espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. O tal do sorvete a gente chama por função horária do espaço, beleza? Então, ele dita para mim onde eu vou estar no espaço em determinado tempo. Tranquilo, gente? Qualquer coisa, vocês podem mandar abrir o microfone ou mandar no chat se tiverem alguma dúvida, beleza? Eu também vou parar várias vezes para perguntar. É que essa parte aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido mesmo. E, beleza. Movimento uniformemente variado. Só um segundinho que alguém está entrando. Uniformemente variado. Que entrou aí. Boa tarde, Bianca. Bem-vinda aí à nossa aulinha. Estou falando aqui, eu vou falar de lançamento, certo? E eu estou fazendo uma revisão sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, beleza? Show de bola. Em resumo, o que vai diferenciar dele? Esse variado que aparece aqui. O variado, ele vai dizer que a nossa velocidade, ela varia com o passar do tempo. Então, a gente vai ter o que a gente chama de aceleração, tá? Então, nossa aceleração é diferente de zero. Porém, essa aceleração, ela é constante. Então, o que significa? A aceleração, gente, por definição, é o quanto a minha velocidade varia em função do tempo. Então, por exemplo, se eu fui de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo em 1 segundo, então a minha aceleração é 20 menos 10, que é 10 metros por segundo, né? Então, vamos colocar esse exemplo aqui, ó. Dividido por 1 segundo, beleza? Então, a gente vai ter 10 metros por segundo por 1 segundo. E aí, o que vai acontecer? Como vai ficar segundo sobre segundo, a gente vai ter o que a gente já vê aí direto, 10 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, beleza? Só para a gente definir o que é aceleração. E, em resumo, o que acontece? Todas as fórmulas do movimento uniformemente variado, elas vêm dessa definição do que é aceleração. Então, a primeira delas que a gente conhece é essa daqui, ó. A gente sobre T, né? Passa o T multiplicando e fazendo aquelas manipulações, igual o de cima, a gente vai ter essa primeira relação, tá? V igual a V0 mais AT, que é o tal do vovô ateu que a gente escuta falar, né?
Aí, de uma outra demonstração, a gente colocando isso aqui num gráfico, né? Isso aqui vai ser o gráfico de uma reta, a gente vai fazer todo um cálculo e vai chegar numa equação que vocês conhecem, que é o tal do sorvetão, beleza? Não convém para a gente agora demonstrar isso, mas saibam que dessa relação a gente constrói um gráfico e demonstra isso aqui, beleza? AT quadrado sobre 2. É o tal do sorvetão que vocês conhecem, né? E por último, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma terceira equação que vai ser a equação de Torricelli. Basicamente, o que ele faz? Ele vê que uma das equações, ela trabalha com tempo, a outra também, e ele quer uma equação que não trabalha com tempo. Aí ele isola o t aqui e substitui aqui, e demonstrando, fazendo um montão de conta, ele chega aqui, ó, que v quadrado é igual a v0 quadrado mais 2a delta S, sendo que delta S é S menos S0, certo? Então, ó, essas são nossas três equações do M e o V, tá? E o que a gente vai precisar para lançamentos? Eu vou precisar saber essas fórmulas do MU, essa, na verdade, né, que é a da velocidade, e do MUV, a gente vai precisar saber essas três aqui, certo? Então, a gente já quase sabe tudo de lançamentos, certo? A gente só vai ver que é um pouquinho, a gente vai dispor um pouquinho diferente, mas basicamente é isso aqui, que muita gente considera até fácil, né? De movimento uniforme e movimento uniformemente variado. O último ponto que a gente precisa saber para a gente trabalhar com lançamentos é a decomposição de vetores, tá? Decomposição de vetores, eu vou explicar bem rapidinho e vou mostrar um macete para vocês nunca mais errarem em decomposição, beleza? Então, decomposição de vetores. Gente, antes de eu continuar aqui, só falem aí no chat, essa parte de MU e MUV, vocês entenderam? Vocês já sabiam disso? Sem problemas? Sim ou não? Boa, legal, legal. Gente, eu só vou acender a luz aqui no meu quarto um segundinho. Voltei. Beleza, gente. Então, se vocês entenderam isso, vocês entenderam já praticamente quase tudo de lançamentos. Então, vamos lá. Decomposição de vetores. O que é decompor um vetor? Basicamente, um vetor é aquela setinha que a gente representa, né? E o que define um vetor é o módulo, que é basicamente, entre aspas, o tamanho do vetor, certo? A gente vai ver lá, forças, a gente vai ver que tem um monte de vetor aí na física, certo? O vetor é definido pelo tamanho dele, ou intensidade, enfim, que a gente vai chamar de módulo. A gente tem a direção do vetor, ou seja, tem um vetor apontando para cima, na horizontal, na vertical, diagonal, enfim, certo? Isso é a direção, e o sentido é basicamente direita, esquerda, para cima, para baixo, beleza? Então, isso é um vetor. E o que é decompor um vetor? Bom, basicamente, é muito mais fácil eu trabalhar com vetores que estão na vertical e na horizontal, certo? Do que vetores que estão na diagonal. A gente vai ver isso em várias partes da física, beleza? Então, sempre a gente vai fazer o quê? A gente vai definir, gente, um eixo, dois eixos, né, coordenados, que a gente vai chamar de plano cartesiano, beleza? Que é aquele famoso x e y que a gente vê, certo? Basicamente, esse eixo, ele pode ser assim, mas eu posso deixar ele mais inclinado, deixar do jeito que eu quiser. E a gente vai ver em outras partes da física que a gente vai muitas vezes adotar esse eixo, não retinho assim, mas talvez meio inclinado. Mas basicamente são duas retas que vão fazer 90 graus, certo? E decompor o vetor, eu vou encontrar as componentes desse vetor. Então, o que são as componentes desse vetor? Eu vou fazer tipo a projeção desse vetor aqui no eixo x, e a projeção desse vetor no eixo y. Beleza? E aí, o que vem aqui? Eles vão basicamente substituir aquele vetor original. Então, olha que bom. Eu troquei um vetor que está na diagonal, que é chato de trabalhar. Quem estudou vetores sabe que os vetores que não estão no eixo é meio ruinzinho, né? De somáticos, aleitos, cossenos, enfim.
é muito mais fácil a gente trabalhar com esses dois aqui, que estão no eixo. Que aqui, se eu precisar somar eles, eu faço um Pitágoras, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas enfim. É para facilitar. E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai chamar essa componente de Vx e essa componente de Vy, certo? E o original era um vetor V, certo? Bom, o que a gente vai fazer? Geralmente o exercício ele vai dar para a gente um ângulo, e ele dá esse ângulo aqui, tá? Só que ele poderia dar esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta? Poderia, mas geralmente aparece esse θ aqui. Mas eu vou explicar como é que a gente faz com beta também. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses três vetores e montar um triângulo retângulo com eles, ó. Eu vou ter o vetor V aqui, o Vy, ele está na vertical, e o Vx está na horizontal, certo? Então, eu consigo pegar, né? Eu peguei o Vy, legal. Então, esse aqui vai ser o meu Vy, esse é o meu Vx, e esse é o meu V. E o θ está aqui, né? Legal. Então, basicamente, olha só. O seno de θ vai ser o cateto oposto, que é o Vy, sobre hipotenusa, que é o V. E o cosseno do θ vai ser o cateto adjacente, Vx, sobre hipotenusa V. Certo? Então, ó, eu posso passar esse V multiplicando para cá, e eu chego aqui que Vy é V vezes seno de θ. O que eu fiz? Ó, peguei esse V, passei multiplicando. E aqui o Vx é V cosseno de θ. Certo? Ah, então eu posso decorar que o Vy é sempre o seno e o Vx é sempre seno? Não, gente, não façam isso, tá? Porque vocês vão ver que decomposição de vetores vocês vão usar para muita, mas muita coisa na física. E às vezes o exercício dá esse θ, mas às vezes ele pode dar esse ângulo beta aqui, ó. Tá vendo? E esse beta, se eu fizesse esse triângulo, ó, ele estaria aqui, ó, nas relações invertidas, né? Então, ó, o Vy vai virar o cosseno e o Vx vai virar o seno. Então, qual que é a regra prática para vocês? Vocês vão ter o vetor V, a componente x e a componente y. Gravem a regrinha aí, ó. Eu vou ver quem está, a componente que está com o ângulo e a componente que está sem o ângulo. Como assim, né? Então, vamos dar uma olhada, ó. Se o θ está aqui, eu quero achar essas duas componentes, Vx e Vy, em função do vetor V e o ângulo θ. Bom, o Vx vai ser o seno ou cosseno e o Vy é o quê? O que vocês vão decorar aí, mais ou menos? É uma regra prática, né? Então, olha só. A componente que estiver adjacente ao θ, então ele está com o ângulo, tá vendo? O Vx está grudadinho com o θ. Então, eu vou dizer que o Vx está com o ângulo. E esse do com lembra o cosseno, certo? Então, ele é com o θ. E o Vy, olha só, ele não está com o θ, tá vendo? Ele está sem o θ. O Vy está aqui e o θ está aqui, ó. Eles estão meio que distantes. Então, eu digo que o Vy está sem o θ. Perceberam? Então, ó, essa regrinha prática ajuda, porque saber a demonstração é muito importante. Mas imagina vocês têm que fazer um triângulo, retângulo toda vez para saber que componente é qual. Beleza? Então, gravem essa regra. Se eu, por exemplo, tenho um vetor para cá, e aí eu tenho uma componente para cá e uma componente para cá. E o ângulo está aqui, ó. Esse é o V, esse é um ângulo alfa, esse vai ser o Vx e esse é o Vy. Olha só, esse Vx, ó, ele está V sem o alfa. Então, ó, já coloca aqui, ó, seno alfa. E o Vy é o V com o alfa, tá vendo? Então, assim, quando a gente sabe essa regra, a gente só precisa encontrar onde está o ângulo. Porque aí é só ver quem está com e quem está sem, e aí já fica fácil de eu descobrir. Vocês entenderam essa regra prática? Deixa eu ver aqui. A Bianca falou, pode repetir esse bizu. Qual bizu, no caso? O do seno e cosseno? Boa. Basicamente, a ideia, ó, acompanha aqui comigo, ó. Eu vou ver um vetor, certo?
e eu vou ter o meu eixo x e meu eixo y. Então, eu vou ter uma componente em x e uma componente em y, certo? E aí, eu vou olhar onde está o ângulo. Então, eu vou até colocar outro ângulo aqui para a gente testar. Então, eu vou chamar esse ângulo de beta, beleza? Então, olha só. Como que eu sei qual que é o valor de Vx? Bom, Vx vai ser o valor de V vezes... Aí eu tenho que ver se o ângulo que eu estou falando está com a componente ou sem. Então, olha só. O θ, ele está com o Vx, percebe? E o beta, ele está sem, tá vendo? Ele está longe do Vx. Percebe a ideia que eu estou querendo dizer? Um que está adjacente e o outro que não está adjacente. Então, o Vx é o V com o θ, mas ao mesmo tempo, ele está sem o beta. Então, ele é o V sem o beta. Ficou mais claro a ideia que eu estou querendo passar? Sim? Boa. Todo mundo entendeu, então? Tamo junto? Certo? Então, aqui, da mesma forma, né? O VY vai ser o meu V com o beta, né? Porque ele está adjacente ao beta. E vai ser o V sem o θ. Basicamente isso. Tranquilo? Então, essa que é nossa ideia aqui de decomposição de vetores. Ficou claro esses 3 pontos, gente? Então, MU, MUV e decomposição de vetores? Sem dúvidas até aqui? Perfeito, gente. Então, ó, vocês vão ver que sabendo essas 3 partes, vocês entendem lançamentos. E aí a gente já vai passar rapidinho por lançamentos e ver os exercícios. Então, vamos lá. O que é um lançamento? Né? A gente vai ter um lançamento horizontal primeiro e eu vou falar do oblíquo depois. Lançamento horizontal é, por exemplo, se você pega a sua, sei lá, você tem uma bolinha, você deixa em cima de uma mesa e você empurra ela. Ela vai se deslocando e de repente, quando ela não tem mais o apoio da mesa, ela vai cair. E a gente sabe que ela cai fazendo esse movimento, que nem eu coloquei aqui no desenho. Então, qual que é a ideia do lançamento horizontal? Basicamente, o corpo ele está vindo, né, rolando na mesa com uma velocidade que eu vou chamar de V0x, tá? Minha velocidade inicial em x, certo? E aí alguém consegue me explicar o porquê que o corpo cai e por que ele não continua indo reto? Por causa da força-peso? Exato. Por causa da força-peso, que a gente vai definir, né, como sendo a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, o principal ponto é a questão da gravidade, certo? Que você está totalmente certo. Essa é a força que vai puxar para baixo. Mas a gente precisa do quê, gente? Da gravidade, certo? Então, é a gravidade que faz o corpo cair. Então, pera. Então, quer dizer que se não tivesse gravidade nesse local, a bola continuaria indo reto? Sim, gente. Tá? Porque assim, a bola só cai, por exemplo, ela não caía aqui porque tinha a mesa segurando. E se de repente não tem gravidade, a bolinha continuaria indo reto. Não tem nenhum motivo para mudar, né, a trajetória dessa bola. Tudo bem, gente? Então, assim, a ideia é que se um corpo está num certo movimento, né, retilíneo e uniforme, se eu não tiver nenhum tipo de resultante nesse corpo, que é o que a gente vai estudar mais para frente, ele vai continuar esse movimento. Isso a gente chama de inércia. Então, esse corpo só cai por causa da gravidade. Mas ele também não vai cair assim, ó, tá vendo? Ele não vai fazer isso aqui. Por quê? Porque ele estava indo para frente. Então, ele vai tender a continuar o movimento para frente, porque nada na direção horizontal fez ele desacelerar ou acelerar, certo? E ele vai cair por conta da gravidade no eixo vertical. Então, perceba uma coisa, gente. Vocês conseguem perceber que o movimento horizontal não é influenciado em nada pela gravidade? Porque, assim, a gravidade aponta para baixo. Então, esse movimento horizontal ele vai continuar normal, beleza? Se eu ver a sombra dessa bola no chão, ela vai continuar como se o corpo estivesse indo reto, beleza? E o movimento vertical, ele é totalmente diferente. Agora, eu vou ter um movimento de queda devido à gravidade. Tudo bem, gente? Conseguem perceber que são 2 movimentos separados que a gente juntando, a gente tem essa visualização? Sem problemas? Perfeito. Então, se a gente consegue perceber isso, fica fácil perceber que a gente vai tratar diferentes os dois eixos. Mas antes, eu tenho uma pergunta rápida. Se eu tenho um movimento assim, certo?
uma bolinha que veio e fez um movimento, um lançamento horizontal assim, certo? E eu joguei ela horizontalmente, beleza? Eu não joguei ela para baixo, joguei ela para frente, assim como está aqui, certo? E eu pego uma outra bolinha e eu simplesmente abandono ela. Eu vou pegar essa bolinha e abandonar. Então ela vai fazer esse movimento aqui, certo? Perceberam? Então uma é uma bolinha que vai assim e cai, e a outra eu segurei e abandonei. Né? Isso aqui a gente chama de queda livre. Qual das duas bolinhas vai cair mais rápido, gente? Eu acho que é a segunda, porque ela não sofre o efeito da força horizontal. Certo. Tudo bem. Então, me responde, o que a força horizontal influencia nesse movimento de queda? Pergunta Eu difícil, hein? acho que um está ganhando a aceleração da gravidade e o outro já está com a aceleração, tipo isso, por conta que a queda ela já está com certa aceleração. Não sei explicar, mas acho que é isso. Certo. Esse exemplo dá muita dúvida na gente. E eu mostro ele justamente depois do que eu expliquei, para mostrar que isso é contraintuitivo. Porque assim, gente, lembra que eu falei? Se não tivesse gravidade, o corpo continuaria indo na horizontal, beleza? A única coisa que a gravidade faz é esse corpo continuar indo para a horizontal, como ele estava indo, porém agora ele vai para a horizontal, mas ao mesmo tempo ele vai para baixo. Então, gente, o que define a queda do corpo, basicamente é a gravidade, que é essa aceleração da gravidade. Então, o corpo não tem nenhuma aceleração na horizontal, não tem nada que mude a velocidade dele na horizontal. A gente está desprezando a resistência do ar e essas coisas, beleza? Mas, basicamente, o que faz esse corpo cair é a gravidade. Então, se os dois corpos, vamos lá, esse corpo que estava indo na horizontal, vocês percebem que ele não tem nenhuma velocidade vertical? Faz sentido para vocês? Ele não está indo nem para cima nem para baixo antes de começar a cair. Sim ou não? Perfeito, né? Então, a velocidade vertical do corpo que está na horizontal e a velocidade vertical do corpo que estava parado são iguais. Os dois estão parados em relação ao eixo Y. Aí, de repente, os dois começam a cair. Um faz assim e o outro vai caindo em linha reta. Então, pera. Então, quer dizer que os dois tinham velocidade vertical v0y igual a zero. E esse é v0y igual a zero. E os dois estão sujeitos à mesma aceleração, que é a gravidade. Então, pera. Quer dizer que o que é aceleração? Aceleração é o quanto minha velocidade varia em função do tempo. Então, quer dizer que se eles estão na mesma aceleração vertical e os dois começarem em zero, a variação de velocidade deles vai ser igual também. Faz sentido? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Basicamente, gente, os dois corpos vão cair juntos. Por quê? Porque o movimento horizontal não tem nada a ver com esse movimento vertical. Faz sentido essa ideia? Ou é um pouco confuso? Sim? Tipo, a gravidade é a mesma e a velocidade é a mesma. Então não tem por que haver diferença. Exatamente, entendeu? Por isso que até na física a gente percebe que assim, você estar em repouso ou em movimento uniforme basicamente não tem diferença. A gente vai ver em questão de referencial lá em dinâmica. Mas a ideia é exatamente essa. Se fosse, por exemplo, dois corpos indo em linha reta, se os dois começam com a mesma velocidade, eles têm a mesma aceleração, eles andariam juntos, certo? E a mesma coisa acontece assim, aqui. A única coisa é que o corpo da esquerda ele vai mais para frente. Mas esse movimento horizontal não influencia em nada o movimento de queda dele. Até porque, se não tivesse gravidade, ele continuaria andando na horizontal, certo? Percebem? Faz bastante sentido para vocês isso aqui? Essa parte é importante. Beleza? Show de bola. Realmente ela é meio complicado, mas é contraintuitivo, né? Exato, Bianca. Exato. Perfeito.
Então, gente, tranquilo, vamos continuar então o nosso papo. Isso aqui foi importante para a gente separar, entender que o movimento, um lançamento horizontal ou oblíquo, é basicamente uma composição de um movimento horizontal e um movimento vertical. É basicamente isso. Então, só deixa eu escrever aqui, ó. Tempo de queda 1, e esse aqui é o tempo de queda 2. Então, tempo de queda 1 é igual ao tempo de queda 2. Perfeito. Então, seguimos aqui, gente. Só deixa eu fechar a janela, que estão gritando lá fora. Perfeito, gente. Então, vamos lá. Então, basicamente, como a gente vai tratar o lançamento horizontal? A gente vai simplesmente analisar o que acontece em X e o que acontece em Y. Então, vamos lá, gente. Falem para mim, em X, que tipo de movimento a gente tem em X? Lembra que, basicamente, ou vai ser uniforme ou vai ser uniformemente variado. Pensem, na horizontal, qual tipo de movimento é? MU ou MUV? É só pensar na aceleração. O que vocês acham? E referente ao primeiro corpo, né? Oi? Referente ao primeiro corpo, no caso, que é tá. jogado para frente. Isso. E esqueçam, esse exemplo aqui só foi para falar o tempo de queda. Agora a gente está voltando aqui para o lançamento horizontal, beleza? Certo? Tá, entendi. Então eu estou falando desse movimento assim, ó. Para mim é variado. Por quê? Porque tem uma aceleração que vai aumentando, eu acho, quando ele vai caindo. Mas para onde aponta essa aceleração? Ela é para baixo? Exato. Então, pera, se eu tenho uma aceleração para baixo e um movimento horizontal, essa aceleração influencia nessa velocidade aqui, será? Não. Eu acho que Exato. não, né? Perfeito. É exatamente isso, gente, porque ó, ela não tem nenhuma componente dessa aceleração que influencia nesse eixo, tudo bem? Então quer dizer que assim, na horizontal não tem nenhum tipo de aceleração, não tem nada fazendo a velocidade do corpo aumentar ou diminuir. Então, basicamente, gente, na horizontal o movimento é constante, tudo bem? Então pensem assim, ó, se você tem esse movimento assim, certo? Se você olhar a sombra da bolinha, ela vai se deslocar com uma velocidade constante. Faz sentido essa ideia para vocês? Sim. Beleza? Então, a primeira coisa, em X a gente tem um movimento uniforme, tá? E em Y, agora sim, gente, em Y eu tô falando do movimento vertical, certo? Tem alguma aceleração na vertical? Sim. Perfeito. Bianca falou aí, né? É MUV, pois há influência da aceleração na queda. Exatamente, gente. Bom, a velocidade está indo para cá, para baixo, e tem uma aceleração para baixo. Então, o corpo vai acelerar para baixo. Perfeito. Então, é um movimento uniformemente variado. Certo? É um MUV. Por quê? Porque a gravidade, a aceleração da gravidade é constante. Beleza? Então, percebam como a gente abriu o lançamento? A gente precisa basicamente saber o que acontece em X e o que acontece em Y, certo? Então, se em X o movimento é uniforme, qual é a única fórmula que a gente vai usar para o movimento em X? Que, basicamente, a velocidade em X é igual a ΔS sobre ΔT. Faz sentido? Tudo bem? Deixa eu ver. Boa. E esse ΔS é o ΔS em X, tá? Então, esse ΔS é o quanto que ele vai se deslocar na horizontal. Beleza? Então, é como se eu estivesse esquecendo que ele está caindo. Eu estou olhando só o que acontece na horizontal. É isso. E em Y? Se eu for olhar em Y, eu vou olhar só para a queda do corpo. Beleza? Em queda livre também é MUV? Exatamente. Queda livre é MUV. Por quê? Porque você tem uma aceleração constante, que é a gravidade. Beleza? Então é um movimento uniformemente variado. E justamente a queda desse lançamento horizontal, ela vai se comportar como uma queda livre. Tudo bem? Porque se a gente desconsiderar que o corpo está indo para frente, a gente só está vendo o corpo caindo.
Faz sentido essa ideia, gente? É como, eu gosto de dizer assim, ó, para você pensar no movimento em X, pensa na sombra que a bolinha faz no chão. Aí você vai ver a bolinha se deslocando assim. E para pensar em Y, pensa na sombra que a bolinha faz na parede. Então é como se eu tivesse uma luz aqui, né? Certo? E eu estou vendo a sombra da bolinha aqui na parede. Então é como se eu estivesse vendo uma bolinha em queda livre e aqui uma bolinha em movimento uniforme. Faz sentido essa ideia aí para facilitar enxergar? Então, deixa eu ver. Mas temos que desconsiderar porque o eixo X não interfere no Y. Exato. Beleza? Pensem que são duas coisas separadas que juntas dão esse movimento assim. Mas a gente vai ter um comportamento em X e um comportamento em Y. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Não? Sem dúvidas? Legal. Acha que não? Beleza. Então vamos. Então, assim, o principal ponto, gente, eu vou já dar exemplo, né? Mas é isso: tratar um movimento horizontal e vertical separadamente. Então, quais são as fórmulas de MUV? Basicamente, a gente tem o sorvetão, né? Então, quer dizer aqui, ó, tô analisando em Y. Como era o sorvetão? Espaço final em Y é igual ao espaço inicial em Y, mais a velocidade inicial em Y, vezes T, mais a aceleração, vezes tempo ao quadrado sobre 2, certo? Só o tempo que eu não vou escrever em x e em y, né, gente? Porque o tempo basicamente não muda, né, de um eixo para outro, beleza? Então, gente, eu escrevi o sorvetão, certo? Só que, basicamente, o meu espaço final é tudo em y, né? Então, ó, eu estou falando basicamente desse eixo aqui, ó, movimento em y. Certo? O meu eixo está aqui, ó. Certo? Esse aqui é o meu SY, tá? E o movimento horizontal é assim, ó, né? Começa do zero aqui até lá, que é o meu espaço em X, beleza? Tranquilo? Então, essa aqui é a ideia, tá? Então, gente, vamos escrever as outras equações aqui, ó. Então, escrevemos no sorvetão, vamos escrever o vovô ateu, né? Que é a função horária da velocidade. Então, a velocidade final em y é igual à velocidade inicial em y, mais aceleração vezes tempo. Certo? Aceleração em y também, né? E aí, a última que a gente tem é o Torricelli, certo? Que é o VY ao quadrado, V0 y ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, vezes o ΔS. Esse ΔS é em Y também. Tudo bem, gente, com essas equações? Eu só reescrevi as equações de MU e MUV. Beleza? Sem problemas, tranquilo? Show de bola. Beleza, gente. Então, a gente tem aqui, ó. Vamos dar nome para as coisas aqui, ó. Então, a gente já sabe que a velocidade que ele começa em x, ela continua. Aqui também é V0x e aqui também é V0x. Não tem nada que faça essa velocidade mudar. E aqui, ó, o VY. O V0y, a velocidade inicial em y no lançamento horizontal, é zero, né? Ele começa, né, sem velocidade, não tem ninguém arremessando esse corpo para baixo. Então, ele começa sem velocidade em y. Aí, à medida que ele vai indo para frente, né, a gravidade está agindo. Então, agora que ele está livre, ele vai começar a ter uma velocidade em y. Né? Eu vou colocar um VY linha e aqui um VY duas linhas, tá? Porque basicamente a velocidade dele começa em zero, depois vai aumentando mais, porque ele está acelerando para baixo, certo? Sem problemas, gente, com isso aí? Alguma dúvida até aí? Tá tudo bem? Certinho, deixa eu botar só as coisas aqui meio para baixo, para a gente não confundir. Esse é o tempo de vocês perguntarem aí. Tranquilo, né? Beleza. Então, seguimos aqui. E essa velocidade é a velocidade resultante, né? Então, olha o vetor aparecendo.
Aqui eu vou ter uma velocidade v, aqui uma velocidade v', beleza? Então, a velocidade resultante no começo é basicamente a velocidade em x, beleza? Porque ele só tem componente em x. Aí, depois de um tempo, é uma v', depois o v duas linhas. Então, perceba a decomposição aparecendo. Essa velocidade resultante, ela é a resultante, a soma desses dois vetores, o vx e o vy. Percebem? Sem problemas com isso? Belezinha? Fechou, gente. Então é isso. O lançamento horizontal. E, por fim, o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, ele não vai começar lá de cima. Ele vai começar daqui de baixo. É como se eu pegasse o corpo e jogasse ele na diagonal. Aí a gente sabe que ele vai subir, vai indo para frente e vai descer. Ele vai fazer tipo uma parábola, certo? Qual que é a diferença? Ó, o corpo começa aqui com uma velocidade que eu vou chamar aqui de V0. Beleza? E é aqui que vai vir nossa decomposição lá que a gente aprendeu. Então o exercício vai falar, ó, joguei um corpo com velocidade V0, fazendo um ângulo de não sei quantos graus, certo? Um θ aqui com a horizontal. Ah, ele poderia falar com a vertical? Poderia, mas geralmente ele não vai falar. Mas se ele falar, vocês sabem como fazer. Então, beleza, como a gente vai analisar isso aqui? Do mesmo jeito, gente. Percebem que o movimento em x não tem aceleração ainda. E a única aceleração que tem é uma vertical. Então, se eu só tenho aceleração na vertical, apenas na vertical que eu vou ter um movimento uniformemente variado, né? Então, em x vai continuar sendo um MUV. Sem problemas, gente, com isso? Tranquilo, professor. Perfeito. Em x é MU e em y é MUV. Beleza? Então, é isso que a gente tem, ó. Só uma coisa, gente, a aula para vocês está marcada aqui até que horas? Seis h 40 beleza. Vixe, a Viviane voltou, né? Putz, Viviane, eu só expliquei basicamente do movimento do lançamento horizontal, que basicamente, como não tem aceleração em x, é um movimento uniforme, e como tem a gravidade, que é uma aceleração em y, vai ser um movimento uniformemente variado. Mas eu vou explicar aqui isso de novo aqui no lançamento oblíquo, então acho que vai ser de boa. Bianca, você não entendeu alguma coisa? Que você botou um ponto de interrogação? De boas, como você vai explicar novamente, então eu vou conseguir pegar. Certo, mas qual parte você tinha ficado com dúvida aqui? No lançamento oblíquo, eu acho. Essa partezinha aí. Beleza. Então, eu vou falar aqui, ainda nem falei basicamente nada aqui do lançamento oblíquo, então eu acho que vai ser mais tranquilo. Bom, o que é o lançamento oblíquo? Eu vou lançar um corpo na diagonal. Por exemplo, aqui, ó, com uma velocidade V0. Ignorem o resto das bolinhas aqui, que eu vou explicar o que vai ser, né? Basicamente, eu coloquei a bolinha em vários estágios, mas já vou explicar os outros. Então, o corpo vai subir, 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 vai chegar numa altura máxima e começar a descer. Isso aí facilmente vocês podem fazer na vida real. Só pegar uma bola e tacar para cima. Vocês vão ver que ela vai fazer esse movimento, né? Tipo uma catapulta. E aí continua aquela mesma coisa. O movimento horizontal, ou seja, se você for olhar a sombra da bolinha, né? Então, ó, se você lançar um corpo, aí você ficar olhando aqui a sombra da bolinha, aqui é a sombra da bolinha, tá vendo? Você vai ver que essa sombra, ela vai se deslocar com velocidade constante, tudo bem? A Bianca perguntou, tem que calcular o Hmax? Sim, a gente já vai ver como a gente calcula o Hmax. Beleza? Então, basicamente, ó, a gente vai ter essa sombrinha, né? O movimento em X é constante. E o movimento em Y, ó, ele sobe, 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 depois desce, desce, desce. Beleza? É como se fosse um lançamento vertical. Se eu tacasse uma bolinha para cima e ela depois descesse, tá? Por causa da aceleração da gravidade. Então, vamos lá. Em X, a gente vai ter, de novo, a velocidade em X, que é constante em todo o trecho, vai ser igual a ΔS, que é o espaço que ele percorre em X, né? Vamos dizer, por exemplo, isso aqui é um ΔS em X, tá? Dividido pelo ΔT. É o tempo, intervalo de tempo,
que demora. Beleza. Só reescrever nas fórmulas de novo, né? E aqui eu posso até copiar lá do lançamento horizontal, que é a mesma coisa. Deixa eu copiar aqui, ó. Copiei. Cadê? Colei. Espera aí que eu já olho o chat. Só deixa eu arrumar isso aqui. Certo. Deixa eu ver o chat. T é Y? Como assim se o T é Y? O T é o tempo. Não. O Y, boa pergunta. Aqui, esse eixo que eu coloquei é eixo X, então é o espaço que ele está em X, e o Y é realmente o espaço que ele está no Y, beleza? Então, isso aqui seria tipo a altura que a bolinha está, isso aqui seria meio que aonde ele está na horizontal, entendeu? Fez sentido? Belezinha? Então, aqui a gente não tem o T no gráfico, beleza? Então, assim, esse é um gráfico só do espaço, beleza? A gente vai ver que o tempo a gente vai calcular, mas basicamente esse movimento ele é em função do tempo, né? A gente pode pensar que o que vem mais para a direita é que vem depois na ordem cronológica, vamos dizer assim, beleza? E aí, gente, basicamente é isso. As fórmulas de M e V são as mesmas. Então, é basicamente a gente usar essas fórmulas, certo? Que a gente vai conseguir resolver qualquer coisa, beleza? Então, olha só. Aí, e o que é altura máxima, essas coisas? A gente já vai ver. Vamos colocar aqui nosso primeiro exercício. Deixa eu pegar aqui. É o exercício da FAMEMA, 2017, beleza? Então, olha só esse exercício. Ele fala assim, ó, um helicóptero sobrevoa horizontalmente o solo com velocidade constante, beleza? Então, ó, o helicóptero está com velocidade constante aqui. E, no ponto A, ele abandona um objeto de dimensões desprezíveis a partir desse instante. Abandona um objeto de dimensões desprezíveis que, a partir desse instante, cai sobre a ação exclusiva da força-peso e toca o solo plano e horizontal no ponto B. Na figura, o helicóptero e o objeto são representados em 4 instantes diferentes. Então, olha só, o que ele está mostrando? Se eu tenho um helicóptero carregando uma carga, quando ele solta, primeira coisa, gente, ó, se eu tenho um helicóptero se movendo para lá, se tem uma carga aqui, se eu solto essa carga, a primeira coisa é, essa carga não vai cair para baixo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Beleza. Por quê? Porque essa carga já tinha uma velocidade. Então, se eu soltar, ela vai continuar caindo, beleza? E ela vai cair, né? Ela vai cair sempre junto. Vocês vão perceber que o movimento horizontal dessa caixinha, ela vai continuar junto com o helicóptero. E é isso que ele mostra, né? No instante 1 está aqui. No instante 2 está aqui. Certo? No instante 3 está aqui. Certo? Porque o movimento horizontal continua o mesmo. Beleza? A única diferença é que essa bolinha vai caindo. Fez sentido essa ideia? Sem problemas até aí? Sim? Então, ó, vamos dar uma olhada. Vamos ver o que ele quer saber. Ele, considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a altura H de sobrevoo desse helicóptero é. Então, o que vocês vão fazer? Qual que é o passo a passo? Vocês vão ver o que vocês querem descobrir. Se relaciona mais com uma coisa em Y ou uma coisa em X? Por exemplo, quando a gente fala de altura, a gente está falando do quê? De X ou de Y? De coisa que está na horizontal ou na vertical, gente? Perfeito, em Y. Então, minha análise vai ser em Y. E aí, o que vai acontecer, gente? Eu vou analisar em Y. Talvez o que aconteça? Falte alguma informação em Y. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou buscar lá em X, no movimento em X, alguma informação que me ajude. Vamos dar uma olhada, ó. Aqui em Y, eu quero altura. Altura, gente, que grandeza que é a altura, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olhem as informações que a gente tem em cada equação. Eu gosto de dizer muito isso. Olhem para o que cada equação te dá. Então, essa equação do sorvetão, ela te dá o espaço em Y, né?
e o espaço inicial em y, que basicamente é o ΔS, certo? E ele dá a velocidade inicial em y, ele te dá o tempo e te dá a aceleração, certo? Essa daqui, ó, ela te dá a velocidade final em y, te dá a velocidade inicial em y, te dá a aceleração e te dá o tempo. Percebe? Só estou enumerando as coisas que tem aqui, ó. Essa aqui, ó, te dá a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e o ΔS. Perceba que sempre o que falta em uma tem em outra equação. Tudo bem? E essa listinha, né, eu digo que é tipo um checklist. Você vai ver o que o exercício te dá e o que você precisa. Então, ó, essa daqui, ó, não tem, por exemplo, a velocidade final. Ó, aqui não tem. Essa daqui, por exemplo, não tem o ΔS. Não tem espaço nessa equação aqui, ó. E essa aqui não tem tempo. Então, percebam essas coisinhas, tá? Então, vamos lá, em Y. Ele quer altura. Altura, gente, é o quê? Altura é espaço, é aceleração, é tempo, o que que é? Perfeito, gente. Então, a altura, basicamente, é o ΔS, é o espaço, é o ΔS em Y, né? Que é o espaço final menos o espaço inicial. Então, eu vou escrever aqui, ó. É o ΔS em Y. Legal. Vamos ver mais o que a gente precisa, né? A gente precisaria do tempo de queda. Eu preciso do tempo total, né? Eu não sei ainda. Ainda não sei. Eu precisaria do que mais? A aceleração. Pô, aceleração eu sei, né? Aceleração é a gravidade. Perfeito? Que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele escreveu aqui, ó. Beleza? Já temos ΔS, temos T. Velocidade inicial. A gente sabe a velocidade inicial em Y? E aí? Sabemos ou não? O que vocês acham? Eu acho que o objeto não está em velocidade no início, né? Tipo, antes de ser lançado, é isso? Exato. A minha pergunta, Bianca, foi: o objeto no começo, ele tem velocidade em Y? Por exemplo, ele está se movendo na horizontal, mas ele não está se movendo na vertical. Se a gente for olhar só para a vertical, ele está parado, né? Vamos dizer assim, ele está indo na horizontal, mas ele está parado em relação à vertical. Por isso é o que a Bruna falou. Então, em Y, a velocidade inicial dele é 0. Gravem isso. No lançamento horizontal, o corpo parte com velocidade horizontal, porém ele não tem velocidade vertical. Sem problemas? Sim? E a velocidade final, né, em Y, qual que é a velocidade final? É a velocidade com que ele chega no chão aqui em Y, né? Então, se a gente olhar aqui no nosso desenho, é aqui, ó. Ele sai com uma velocidade inicial em 0 e chega com uma velocidade em Y final aqui. Percebe? Sem problemas até aí, gente? Eu também não sei isso aqui. Ok? Tranquilo. Legal. Então, temos o nosso checklist. Vamos ver que equação é melhor para a gente usar. Então, primeiro, a gente quer H. Então, a gente precisa de uma equação que dá o espaço. Vou olhar para cá. E a primeira equação que eu vejo que não dá o espaço é essa daqui, certo? A do vovô ateu. Então, já não vou usar ela. Vamos ver. Sobrou o sorvetão, que dá o espaço, e o Torricelli, que dá o espaço. O Torricelli, ele dá, só que ele precisa da velocidade final em Y, que é uma coisa exclusivamente do eixo Y. Então, eu não vou usar ela. E por que eu vou usar o sorvetão? Porque, olha só, o sorvetão, eu tenho o espaço inicial, eu quero o espaço, certo? Então, isso é o que eu quero. A velocidade inicial eu tenho, o tempo eu não tenho e a aceleração eu tenho. Mas o tempo é uma parte que eu posso encontrar pelo eixo X também, tá? Então, a ideia é basicamente essa. Então, a gente vai usar aqui o sorvetão, que quem já estudou queda livre é uma fórmula que a gente usa em queda livre. Então, olha só, o sorvetão é assim, né? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado
sobre 2. Vou passar o S0 para cá, subtraindo, vai ficar S menos S0, que é ΔS, certo, gente? Igual a V0 Y, né? Porque eu estou analisando tudo em Y. Eu ignoro o que está acontecendo em X, beleza? E mais a gravidade, certo? A aceleração é a gravidade, vezes tempo ao quadrado sobre 2. Certo? Então, ó, vamos escrever as coisas aí. Tudo bem aqui o que eu escrevi, gente? Eu reescrevi o sorvetão usando as informações do eixo Y, tá? Então, vamos lá. Ó. O ΔS em Y é o espaço percorrido em Y. Basicamente, a gente escreveu aqui, ó, é a altura que ele quer, o H. Então, o H, ele vai ser V0Y, vamos substituir aqui, ó, no nosso checklist, é 0. Então, esse termo aqui vai sumir, isso aqui é igual a 0. Mais G, o G é 10, vezes o T, que eu não sei, infelizmente, quadrado sobre 2. Então, o H, né, eu posso dividir ainda o 10 pelo 2, o H é 5T ao quadrado. Sem problemas, gente? Então, eu sei que a altura é 5 vezes o tempo de queda total ao quadrado. Até aí, tudo bem? Beleza. Então, a gente tem um problema aqui, a gente não tem o tempo. O que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar pensar. Se, por exemplo, ele tivesse me dado deslocamento em X, certo? Eu poderia descobrir. Porque, ó, vamos lá. O que a gente pode pensar aqui? Ele deu pra gente, um ΔS aqui em Y de 20, né? Enquanto o corpo tinha percorrido uma distância D. Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos analisar em X o que acontece. Né? Lembra que eu falei? Eu analiso em um eixo, analiso em outro separadamente. Então, ó, vamos ver o que acontece em X. Em X, que informação eu tenho? V0x, que é a velocidade em X, que é constante durante todo o trajeto. Beleza, o V0x eu até não sei, mas eu sei que ele é constante. Né? Ele não deu aqui em nenhum lugar. O tempo, né? O tempo total aqui, eu também não sei. E o ΔS em X, né? O ΔS total aqui é D. 3D, né? 3 vezes D. Faz sentido? Ó, D, D, D. Então é 3D. Beleza? Então aqui eu sei que, basicamente, nesses 3 pedaços, o intervalo de tempo que passou, eu vou colocar um ΔT, foi igual. Vocês concordam comigo? Porque se o movimento é constante, certo? Se a velocidade é constante, né? Não vou nem colocar uma interrogação aqui, eu vou colocar constante. Se a velocidade é constante e o espaço é o mesmo, os intervalos de tempo são iguais. Faz sentido? Sem problemas? Sim ou não? Beleza. Então, gente, vamos pensar. Basicamente, se o intervalo de tempo é igual dos 3, se eu souber, né, o intervalo de tempo, eu descubro o tempo total, porque é só multiplicar por 3, certo? Se eu descubro esse aqui, ó, eu multiplico por 3 e eu descubro o total. E olha que interessante. O intervalo de tempo para ele vir daqui até aqui, vocês concordam que foi o mesmo intervalo de tempo para ele vir daqui até aqui? Certo? Para ele percorrer essa alturinha? Vê se faz sentido, gente. Sim? Certo? Então, gente, olhem só o que a gente vai fazer. Eu vou olhar de novo em Y, mas eu vou olhar só esse pedacinho aqui, ó. Então, olha só. Em Y naquele pedacinho, certo? Naquele pedacinho. Eu vou analisar só esse pedaço. Então, ΔS aqui, ó, naquele pedaço, agora não é um valor desconhecido, é 20. Certo? Beleza? E o tempo eu não sei. Certo? E a aceleração é a gravidade, que é 10. Só que a gente já consegue resolver, gente. Por quê? Porque, olha, eu vou usar a mesma equação que eu usei ali em cima. Né? Ó, em resumo, ficou o quê? Ficou que ΔS em Y é igual a era V0t mais AT quadrado sobre 2, né? Aí, isso aqui tinha sumido, certo? Foi para 0. E o A era o G. Então, o meu ΔS em Y, que nesse caso é 20, vai ser igual à minha aceleração, que é a gravidade, 10, vezes t ao quadrado, dividido por 2. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Sim ou não?
Perfeito. E esse T que eu estou colocando aqui, basicamente, sempre entenda o que a gente tá fazendo. A gente está calculando aquele ΔT ali, ó. Ó, é o intervalo de tempo para ele percorrer essa alturazinha. Então, olha só. Aqui, ó, só falta o ΔT. Isso aqui, ó, eu posso simplificar. Isso aqui dá 5, né? Passo para lá. ΔT vai ser igual a 20 dividido por 5. Isso vai ser igual a 4. E é o ΔT ao quadrado, né? Que a gente tem aqui. Então, o ΔT, se eu tirar a raiz, né? Ó, ΔT ao quadrado é igual a 4. Então, a raiz de 4 é 2. Olha que interessante, gente. Então, o que eu fiz, ó? Sempre analisando ou em X ou em Y separado. E aí, o que eu tenho? Eu descobri que esse intervalo de tempo, ele é 2 segundos. Então, falem para mim, qual que é o tempo total de voo aí desse pacotinho? Seis segundos. Certo, gente? Então, quer dizer que esse tempo total que eu precisava, eu encontrei. Esse tempo é igual a 6 segundos. Olha que doido. Então, agora, se eu tenho o tempo, eu posso só pegar essa equação e resolver, né? Então, o meu H vai ser 5 vezes. T é 6. T ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, que é 36. 36 vezes 5, gente, é igual a 180. E a gente resolve. 180 metros. Gente, deu para entender qual foi o raciocínio aqui? Sim ou não? Perfeito, gente. Eu vou dizer para vocês, gente, que tem uma forma mais fácil de resolver ainda, tá? E eu vou passar para vocês porque é uma relação que a gente tem de queda livre. Então, pensem, no momento que vocês gravam que o movimento na horizontal de um lançamento, o movimento vertical de um lançamento horizontal é igual a uma queda livre, isso clareia bastante. Porque a gente tem uma coisa, gente, que a gente chama de relação de Galileu. Galileu, né? Os caras, muitos anos atrás, né? Conseguiram perceber esses negócios. E a gente sofre para entender. Então, assim, ó, a relação de Galileu. O que é a relação de Galileu? Ele percebeu, gente, uma coisa muito doida. Que em intervalos de tempos iguais, gente, olha só que doido. Então, numa queda livre, por exemplo, eu vou fazer o desenho aqui. E vocês vão ver como seria muito mais fácil. Ó, intervalos de tempos iguais, o espaço que a bolinha vai percorrer vai seguir essa ordem. Por exemplo, se ele percorreu, né? Aqui, ó, teve um tempo ΔT, aqui teve outro tempo ΔT, certo? Igual, e aqui o mesmo ΔT. Aí vocês vão pensar, putz, mas aqui ele está percorrendo muito mais espaço do que em cima. Mas lembrem que é um movimento acelerado. Então, o que vai acontecer? Com o mesmo intervalo de tempo, o corpo vai percorrer cada vez mais espaço. Sem problemas com isso, né, gente? É diferente do movimento uniforme. De boas? Legal. Então, gente, o que o Galileu percebeu? Que se o espaço que ele percorreu aqui no começo foi x, o espaço que ele vai percorrer no próximo intervalo de tempo igual vai ser 3x e o próximo intervalo de tempo vai ser 5x. Gente, eu dou um chocolate, né, no final do ano, quando vocês passarem, para quem adivinhar qual vai ser o espaço que ele vai percorrer no próximo intervalo de tempo. Se ele percorreu x, 3x, 5x, qual vai ser o próximo intervalo? Não é x. Peguem o padrão, hein? Peguem o padrão. Ó, x, 3x, 5x. Como que isso aí tá aumentando? Isso a gente percebe que tá aumentando. Certo? O que vocês acham aí que vai ser depois? Tipo aqueles desafios de Facebook. Boa. 7x, né? Aquele que você coloca uma sequência e tem que descobrir o próximo. Exatamente, gente. Se é x, 3x, 5x, depois vai ser 7x, depois 9x, e assim vai.
Isso a gente chama na matemática de uma progressão aritmética. Preciso lembrar desse nome? Não, só grava que é x, 3x, 5x, certo? Por que isso? Vocês vão aceitar? Não, tem um motivo, gente. Porque olha só, percebam aqui, vamos usar a mesma fórmula que a gente usou aqui, tá? Essa fórmula, é a fórmula, basicamente, do ΔS numa queda livre. A gente escreveu lá que o ΔS em y era o g t ao quadrado sobre 2. Percebe que a gente escreveu isso? Ó? Aqui, ó, ΔS em y é V0t que vira zero. Então, sobra só o g, que é a gravidade, t ao quadrado sobre 2. Então, esse ΔS1, eu vou falar que é um ΔS1, certo? É gt quadrado sobre 2, certinho? Sem problemas, gente? Tem gente que só decora essa fórmula, mas vocês sabem de onde veio do sorvetão. Sem problemas com essa primeira relação? Só para saber. Perfeito. Então, ó, vamos calcular. E se eu quiser do início até esse ponto aqui? Eu vou chamar de um ΔS2. ΔS2. Vai ser, se no primeiro foi só um t, agora vai ser 2t, né? Do início até aqui. Então vai ser, ΔS2 é g vezes 2t ao quadrado sobre 2. Faz sentido o que eu coloquei aqui? Sim ou não? Perfeito. Então, ó, vamos lá. 2 ao quadrado é 4, t ao quadrado. Então vai ficar 4gt quadrado sobre 2. Se o gt quadrado era o ΔS1, gente, então aqui é 4gt quadrado. Então, se ali era ΔS1, aqui é 4ΔS1. Certo? Que basicamente o ΔS1 a gente chamou de x ali, né? Tá vendo? Ó, eu posso até reescrever assim, ó, é 4x. Então, daqui até aqui, ele percorreu x. Do início até esse segundo ponto, ele percorreu 4x. Então, gente, percebem? Ó, se o ΔS2 é 4x e o ΔS1 é x, daqui até aqui tem 3x. Faz sentido? Digam aí. Perfeito, gente. E o padrão vai continuar. O que eu vou fazer agora? Né? Eu posso fazer isso o dia todo. Agora eu vou pegar do começo até o finalzão lá, né? Que é o terceiro ponto. Esse foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. Eu vou chamar de ΔS3. Esse ΔS3, gente, que é o espaço que ele percorreu, depois de 3 intervalos de tempo. Então vai ser g vezes 3t ao quadrado sobre 2. Certo? Vamos abrir isso aqui, ó. 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar g, o t ao quadrado é t quadrado, sobre 2. Olha que interessante. O gt quadrado sobre 2, de novo, é o que a gente colocou ali no começo, que é o x. Isso aqui dá 9x. Certo? Então, olha só. Do começo até esse final, ele percorreu 9x. E então, daqui até aqui embaixo, vai ser 9x menos 4x. Faz sentido? Que é o nosso 5x aqui. Fez sentido isso que eu falei? Sim? Perfeito, gente. Então, quer dizer que se a gente sabe, é por isso que eu falo, eu poderia só falar que é x, 3x, 5x, vocês aceitarem? Podia. Muito perfeitamente. Muitos alunos só aceitam. Mas estudem a física não aceitando as coisas, tá? Você questionem. Porque, assim, às vezes a gente pensa que nossa dúvida é boba, mas não é. Muita gente que diz saber física só decorou um monte de coisa. Então, aqui vocês entenderam por que é isso. E agora, que a gente sabe de onde veio, eu posso usar essa informação direto. Então, vamos supor que a gente já soubesse essa relação, que intervalos de tempos iguais ia subir assim. Vamos refazer o exercício em 30 segundos. Então, quer dizer que aqui, ó, ele foi do A, aí teve mais um intervalo aqui, mais um aqui e até aqui embaixo. Vocês percebem que se as distâncias foram iguais, os ΔT foram iguais, aqui foram intervalos de tempo iguais também. Sim ou não, gente? Concordam? Beleza. Então, se for intervalos de tempos iguais, eu posso usar a relação. Então quer dizer que o espaço aqui, se aqui é x, aqui é 3x e aqui é 5x? Sim. Então, qual que é o x? O x é 20, né, gente?
Beleza? E o total aqui vai ser x mais 3x mais 5x, que é o 9x. Quanto que é 9 vezes 20? Não é 180, gente? Não chegamos no mesmo resultado aqui, ó? Fez sentido, gente? Dúvidas, gente? Eu sei que assim, ó, eu tô passando um pouquinho rápido justamente porque é mais uma parte de aprofundamento, tá? Mas caso alguém esteja totalmente perdido, alguma coisa, se vocês quiserem, entre em contato que a gente tem umas aulas complementares, certo? Que a gente libera. A gente é bem versátil, assim, né? Então a gente sempre dá esse suporte e tal, e a gente se adapta a qualquer nível, beleza? E a Bruna falou aqui, ó. Gostei desse jeito aí, eu não sabia que sempre vai ser X ou X. Boa. Perfeito. E é interessante, né? E é bonito como a física se comporta assim. E como um cara de muitos anos atrás conseguiu perceber isso, né? Então, olha só, gente. É isso, tá? E além de ser essa progressão, vocês já podem explicar para qualquer um da onde veio isso. Beleza? E se vocês souberem isso, perfeito. Serve para qualquer tipo de queda livre e para lançamentos também, porque basicamente o movimento Y de um lançamento é uma progressão. É uma progressão, não, é uma queda livre. Show de bola, gente? Certinho? Alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Não? Boa. Perfeito. Então, gente, continuando, tá? Próximo exercício, tá? Unifesp 2018. Vamos resolver esse exercício aí também. Mais um de lançamento. E, gente, aqui como é aprofundamento, eu peguei exercícios mais que vão trabalhar um pouquinho mais. A gente vai ter um certo nível de dificuldade e saibam que nos vestibulares vocês vão ver aí, vocês vão ver exercícios bem mais fáceis que esses também, beleza? Então, vamos lá. Unifesp 2018, tá? O que o exercício fala? Vocês estão conseguindo enxergar aí, primeiramente? Deixa eu dar um zoom maior aqui. Dá para enxergar aí? Dá para ler? Perfeito. Então, vamos lá. Um avião bombardeiro sobrevoa uma superfície plana e horizontal. Viviane, você me mandou a mensagem, deu certo aí? Eu achei que você tinha caído sem internet. Você caiu e voltou, foi isso? Ela caiu e voltou. Mas tudo bem, tá gravando, a gente manda, depois você pega o meio que você perdeu. Pronto, boa. Beleza? Então vamos lá. Unifesp 2018, tá? Um avião bombardeiro sobrevoa uma superfície plana e horizontal, mantendo constantes uma altitude de 500 metros e uma velocidade de 100 metros por segundo. Fixo no solo, um canhão antiaéreo será disparado com a intenção de acertar o avião. Considere que o avião e o canhão estejam contidos em um mesmo plano vertical, despreze a resistência do ar e adote G igual a 10. Beleza. Entenderam, gente? Então, assim, tem um aviãozinho que está com velocidade constante aqui, aí ele vai passar por aqui, o canhãozinho vai tentar acertar ele lá em cima, né? E um canhão, né? Ele vai lançar a bala dele com uma certa angulação aqui, né? E com uma certa velocidade. Então a gente sabe que o movimento que vai ser aqui vai ser um movimento, uma parabolazinha, né? Aquele lançamento oblíquo que a gente mostrou. Mas vamos ver como a gente vai fazer isso. Quantos metros antes da vertical que passa pelo canhão, o piloto do avião deve abandonar uma bomba para acertá-lo no solo? Então, olha que doido. Então, o canhão quer acertar o avião, mas o avião já olha ele e é esperto. Então, eu vou soltar uma bomba aqui e destruir essa bagaça para que ele não me acerte depois. Então, olha que doido. Esse avião vai estar carregando uma bomba e ele vai soltar a bomba. Vocês concordam que o movimento vai ser tipo assim? Um lançamento horizontal? Que nem o do helicóptero, do exercício anterior? Beleza. Então, letra A vai ser um lançamento horizontal. Aí, ó, vamos fazer o desenho aqui, ó. Basicamente, vai ser um lançamento assim, ó. Certo? Vou colocar um chãozinho aqui.
E o que ele quer saber é quantos metros antes da vertical que passa pelo canhão o avião tem que estar para abandonar a bomba. Então ele quer saber aqui, ó, o avião vai estar tipo nessa linha vertical, ele quer saber qual a distância até o canhão, certo? Ele quer saber essa distância aqui, concorda? Vamos chamar de distância D. Sem problemas, gente, com essa ideia? Eu vou colocar aqui, ó, a distância que ele quer é uma distância D. É uma distância D que ele quer, certo? Então ele quer a distância D. Basicamente é uma distância. E eu quero fazer uma pergunta. Essa distância D, certo? Lembra? O que a gente quer descobrir alguma coisa? Ele pode querer o tempo, a altura, sei lá, essa distância. Essa distância D, ela está falando de uma coisa na horizontal ou na vertical, gente? Em X ou em Y? Legal. Em X, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar em X. Se precisar, eu vou para Y para alguma coisa. Então, olha só. Em X. Vamos fazer o nosso checklist. O que a gente tem? A gente tem a velocidade inicial, certo? Que ele deu ali. Velocidade inicial, que é 100 metros por segundo, né? Então, a nossa velocidade inicial em x é 100 metros por segundo. Aceleração tem? Não, gente, vamos lembrar, hein? Aqui é um MU, movimento uniforme. Então, só tem velocidade, espaço e tempo. Só isso. O espaço, certo? ΔS é o meu D. E o tempo, eu sei lá qual é. Qual que é a minha única fórmula de MU? V igual a ΔS sobre ΔT. O V é 100. O ΔS é o meu D. E o ΔT é um tempo que eu não sei. Então, a minha distância é 100 vezes T. Tá vendo o que aconteceu, gente? A gente analisou em X, mas faltou quem? Faltou uma informação. A gente precisa do tempo para saber qual que é a distância D. O que eu vou fazer? Eu vou bater lá no vizinho. Quem é o vizinho? O eixo Y. E eu vou ver se eu consigo descobrir o tempo pelo eixo Y, e aí eu trago de volta para cá. Então, lembra, gente, essa ponte que liga o eixo X com o eixo Y é o tempo. Porque o tempo é invariável, não existe tempo em X e tempo em Y, beleza? Então, o tempo para a bomba percorrer essa distância D foi o mesmo tempo para a bomba sair daqui de cima e chegar até aqui embaixo. Faz sentido? Sem problemas? Legal. Então, eu vou lá no vizinho, eu vou para o Y agora. Então, em Y, bom, o que eu vou ter? Lembra, em Y é uma queda livre, basicamente, no lançamento oblíquo. E a gente já pode usar até direto aquela nossa fórmula que a gente usou no exercício anterior. Lembra disso? Então, o ΔS em Y, né? Se eu quero esse ΔS, essa altura aqui, ó, eu até vou colocar como altura. Isso aqui vem do sorvetão, lembra, gente? Ó? Esse H é o S menos S0, igual a V0T, o V0 em Y é igual a zero, lembra? Então, a velocidade em Y é nula, então vai ser igual a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Essa fórmula vai ser muito interessante, certo? Mas vocês sabem de onde veio. Então, vamos lá. A altura, eu tenho, é o 500. A gravidade é o 10. O tempo eu não sei, dividido por 2. Tá vendo que aqui eu descubro o tempo? Posso simplificar. 10 com 2 dá 5. E passar esse 5 dividindo. Eu vou ter que tempo ao quadrado é 500 sobre 5, que é igual a 100, né? Então, é só tirar a raiz, certo? T ao quadrado é 100, então T é raiz de 100, que é 10. Fez sentido, gente? Como eu achei o tempo? Sem problemas? Show de bola. Gente, bati no vizinho, peguei o que eu queria, agora eu volto para completar minha receita aqui, ó. Descobri o tempo, agora eu venho. O D vai ser igual a 100 vezes o tempo, que é 10. Descobri. D é igual a 1000.
mil metros. Belezinha, gente? Então, descobri, letra A feita, tá? Vamos para a letra B. Vamos ver como que vai ser a letra B aqui, ó. Letra B, gente. Considere que o canhão não tenha sido atingido. Então, o avião errou aqui, tá? E que, na tentativa de acertar o avião, um artilheiro dispara sobre ele um projétil. Então, agora é esse daqui que vai atirar, com velocidade inicial V0. Exatamente no momento que o avião passa pela vertical. Então, quando o avião passa por aqui, ele atira, certo? E aí, ele vai tentar acertar o avião, né? E ele é esperto, porque se ele esperasse o avião chegar aqui para ele atirar, na hora que a bala chegasse lá, o avião já estaria aqui na frente, certo? Então, muito esperto ele. Então, ele vai atirar quando o avião está em cima dele. Tá? Deixa eu só... Vixe, minhas anotações foram para trás. Tudo bem. Desprezando as dimensões do avião e considerando que o avião não altere sua velocidade, então o avião não vai alterar a velocidade, qual o valor mínimo de V0 para que o artilheiro tenha sucesso? Então, vamos escrever essa situação aqui, ó. B. Basicamente, aqui eu vou ter o meu chãozinho. E o meu artilheiro vai tacar uma bomba lá no avião. Certo? Essa seria a trajetória do disparo do cara, né? Se nem não acertasse nada. E o avião saiu aqui da mesma vertical. Nessa alturinha aqui. Fica para cá. Tudo bem, gente? Então, em roxo é a trajetória do avião, certo? O avião está aqui. Beleza? E aí ele vai chegar, não necessariamente, né? Essa trajetória que eu fiz pode ser diferente, tá? Não necessariamente precisa ser aqui, mas só para a gente exemplificar, beleza? Então, esse aqui vai tacar. E aí, o que vai acontecer? Esse canhão vai disparar uma velocidade V0, certo? E a gente sabe que um vetor na diagonal tem duas componentes, que a gente vai chamar de Vx e Vy, certo? Então, ó, vai vir para cá um Vx e para cima um Vy. Ele pior que ele não... Esse aqui é o V0x e esse é o V0... Ou esse é o V0x e aquele é o V0y. Ele não deu o ângulo, né? Então, olha que interessante. Se ele desse o ângulo de lançamento, a gente conseguiria já fazer a decomposição do jeito que a gente aprendeu. Mas ele não deu. Vamos ver se a gente consegue descobrir. A velocidade aqui do avião continua sendo 100. Certo? E aí, esse canhão tem que disparar. Então, vamos lá, gente. Eu vou ter que jogar esse canhão com uma velocidade mínima. Porque se ele jogar muito fraquinho, pode ser que o canhão faça isso aqui, ó. Ele vai e não consiga chegar lá em cima. Beleza? Essa que é a ideia. Então, ele tem que jogar com uma velocidade que o canhão, pelo menos, na hora que ele chega na altura máxima lá dele, ele bata no avião. Ou pode ser que ele jogue numa trajetória que seja até além, né? Que ela passe, tipo, mais acima. Estou colocando só um esboço. Mas pode ser que a altura máxima não seja exatamente aqui. Beleza? Então, eu tenho que jogar com uma certa velocidade para que o avião tá vindo, né? E pegue no avião. Então, a primeira coisa, vocês conseguem perceber que a velocidade horizontal do meu disparo tem que ser igual à velocidade do avião? Vê se vocês conseguem perceber isso. Sim ou não? Vocês conseguem perceber o porquê? Falei aí no chat. Né? Por que vai precisar ser? Porque, gente, ó, pensa assim, se o avião tá indo, certo? E o meu disparo foi, certo? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, disparo foi, o avião tá indo, bateu. Se, por acaso, a velocidade do avião for maior que a velocidade horizontal do disparo, o que vai acontecer? O avião vai, e o disparo vai para cá, o avião vai estar para frente e o disparo não vai alcançar.
E se o disparo for mais rápido, o que vai acontecer? O disparo vai, o avião vai devagar, o disparo vai passar e o avião vai passar depois. Vocês percebem que o movimento horizontal tem que ser junto dos dois? Né? Então, assim, a bala vai ter que andar juntinho. Beleza? A Bruna falou que entendeu. Todo mundo entendeu essa lógica aqui? Perfeito. Então, tá vendo? É essa lógica que a gente tem que ter na hora, a gente tem que pensar, porque não adianta a gente decorar as formas, a gente tem que entender a situação e o que a gente precisa. Então, olha lá, a gente tem que ter mesmo a velocidade horizontal. Então, olha que legal. A velocidade em x tem que ser igual a 100. Tem que ser igual à velocidade do avião. Certo? Primeira coisa. Então, olha que doido. Eu já sei o Vx. Lembra, se eu soubesse o Vy, se eu descobrir o Vy, vocês percebem que eu poderia fazer um Pitágoras e descobrir a velocidade V0? Né? Lembra que a demonstração que eu fiz da decomposição? Eu posso formar um triângulo retângulo com Vx, Vy e V0. Se eu sei que, por exemplo, esse é 100. Quadrado. Travou? Estão me ouvindo? Voltou? Beleza. Então, gente, a gente vai em busca de quem? Então, eu gosto de sempre adotar esse método. Vê o que você quer. Ah, eu quero V0. Vê o que eu preciso para ele. Então, se eu tenho Vx, eu preciso do Vy. Então, eu vou atrás do Vy. Certo? Então, é o V0y que eu quero. Então, vamos lá. V0y é o meu objetivo. É ele que eu quero. Aí, vamos lá, gente. V0y, certo? Isso, a gente está falando de uma coisa em y ou em x? Perfeito. Perfeito. Né? O V0y, né, é em y. Né? A Bianca falou, mas a curva não interfere no Pitágoras. Ah, tá. Então, o que acontece aqui, Bianca? Essa velocidade que eu coloco faz sentido o que você pensou. Em cada pontinho ali, essa velocidade, o vetor, né, ele vai mudar de direção um pouquinho, né? Então ele vai estar assim, mais para frente ele já vai estar mais inclinado e ele vai fazer assim, né, no movimento inteiro. Essa velocidade, o vetor que eu coloquei no começo, é a velocidade só inicial. Tudo bem? Então, essa velocidade assim. Então, não é que essa velocidade pega a curva, entendeu? Continua sendo a reta, é o vetor que representa a velocidade inicial. Faz sentido? Não? Então, ó, o que eu estou querendo dizer é assim, ó. Por exemplo, se eu for pegar o vetor velocidade, ele vai mostrar o quê? É uma setinha que ele vai representar o tamanho, né? O tamanho da minha velocidade, a direção da velocidade e o sentido. Naquele instante da curva, então vamos fazer aqui, ó. Aqui eu tenho a curva, certo? Aquele instantezinho da curva, então aqui no começo, a velocidade estava em que direção e sentido? Ela estava para lá. Percebe? E isso era no início. Quando ele chegar aqui, por exemplo, aonde vai estar a direção e o sentido da velocidade? Vai estar tipo para cá. Então, em cada instantezinho, o vetor velocidade ele vai mudar de direção e sentido. Ó. Ele vai estar sempre o que a gente chama de tangente à trajetória. Ó. Então, nesse instante, ele vai estar para cá. Nesse instante aqui, ó, ele já vai estar apontando para baixo. Então, o que eu estou fazendo? É como se eu estivesse tirando uma foto do instante e vendo para onde está apontando a velocidade. Ela falou, tipo, você vai só pegar os catetos e não a hipotenusa. Não, então, na verdade, eu estou pegando a hipotenusa. O vetor naquele momento, ele é a hipotenusa daquele meu triângulo. Entendeu? É que assim, o vetor velocidade, numa curva, ele representa basicamente a direção e o sentido naquele instante. Então, por exemplo, isso a gente estuda, por exemplo, em movimento circular. Se eu pegar e falar assim, ó, eu peguei o ponto nesse instante aqui, ó. Pá, beleza. Para onde está a velocidade dele? Vamos supor que ele está fazendo esse movimento aqui, ó. A velocidade é um vetor reto. Então, nesse instante, esse vetor ele aponta tangente à trajetória, assim, ó.
Ah, e nesse ponto aqui, ó, é tangente à trajetória também, ó. Pensa que assim, ó, se eu fizer para todos os pontinhos dessa roda, você concorda que vai acabar virando uma circunferência de novo? É como se a curva fosse assim, ó. Não sei se você entendeu essa analogia que eu tô fazendo. A Bruna falou que vai sair. Tá. Eu ia passar um pouquinho, Bruna, tá? Mas se você precisar sair agora, não tem problema. Se você quiser esperar eu terminar só esse exercício, tá? Que aí eu vou terminar esse exercício, aí eu acho que eu já paro, beleza? Beleza. Então, tudo bem, Bianca, com isso aqui? Ela falou sim ali, beleza. Então, qualquer coisa depois, eu posso explicar com mais calma, se você ficar depois e tal. Beleza? Mas a ideia é basicamente essa. Então, vamos lá. Eu tenho que analisar em Y, gente. Eu quero V0Y. Vamos fazer nosso checklist? V0Y é quem eu quero saber. Aí, o que eu tenho em Y? Eu tenho a altura. Então, meu ΔS, minha altura em Y, é 500. Que mais eu tenho em Y? Eu tenho aceleração. A aceleração em Y é a gravidade, que é 10. Certo? A velocidade final... Vamos lá agora. A velocidade final em Y, gente, vamos ver o que vai acontecer. Para eu atingir o avião, pensem comigo. Saiu, certo? Pode ser que eu lance e, tipo assim, quando ele se encontre, né, quando ele pegue no avião, não seja a altura máxima. Por exemplo, se não tivesse o avião, ele continuaria mais para cima e depois desceria. Poderia acontecer isso. Mas a situação mínima que eu preciso é que o ponto que o projétil encontra o avião seja a altura máxima da trajetória do projétil. Faz sentido? Que nem eu desenhei? Sim ou não? Certo? Por isso que eu vou dizer que, assim, o mínimo seria que o ponto que o avião pega é no ponto de altura máxima da minha parábola. Mas poderia ser um ponto que não fosse ponto máximo? Poderia, tá? Mas como ele pede o mínimo, eu vou tratar como isso. Então, vê se vocês percebem. Qual que é a velocidade em Y no ponto de altura máxima da trajetória? Pense em Y. O que está acontecendo com o corpo nesse momento? 100. Então, 100 é a velocidade do avião e é a velocidade em X do projétil. Se você estiver falando em X, está certo. Mas lembra que a gente tem a velocidade em X e a velocidade em Y. Lembra disso? Boa. Então, o que está acontecendo? Ele vai ter uma velocidade em Y. Então, ele vai subir, 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 subir. E o que acontece na altura máxima, gente? O que vocês acham que acontece? Ele encontra o avião. E se não tivesse o avião? O que ia acontecer com o corpo depois desse instante da altura máxima? Na trajetória dele. E ele ia cair, certo? Então, o que a Bruna falou, certo? Diminuir a velocidade, exatamente. Quando ele vai subindo, só que perdendo a velocidade. Por quê? Porque ele quer ir para cima e a aceleração da gravidade está empurrando ele para baixo. Então ele vai perdendo velocidade até chegar na altura máxima. Depois da altura máxima, ele vai, que nem a Viviane falou, ele vai cair. Então a gravidade, depois da altura máxima, vai puxar ele agora para baixo. Então o que a gravidade faz? Ela desacelera o corpo quando ele está subindo. No ponto máximo, a velocidade dele fica zero e aí ele inverte a velocidade. Percebe? Então, primeiro a velocidade em Y está para cima. Quando ele chega no ponto máximo, ele começa a vir para baixo. É como se eu jogasse uma bolinha para cima. Faz sentido isso, gente? Boa. Então, gravem isso, gente. No movimento oblíquo, quando o corpo está no ponto de altura máxima, a velocidade vertical, que é a velocidade em Y, é igual a zero. Porque é o momento que ele não aguenta mais subir e vai começar a descer. Beleza? Então, olha o que eu tenho. Eu quero VY, eu tenho H, eu tenho aceleração e eu tenho a velocidade final em Y. Gente,
Se a gente voltar no nosso checklist, a gente consegue ver claramente que equação a gente vai usar. Ó, Torricelli, eu tenho isso aqui, eu quero isso aqui, eu tenho isso aqui e eu tenho isso aqui. Então, gente, é esse checklist que a gente faz, que facilita a nossa vida. Cadê o nosso exercício? Então, vamos lá, a gente vai usar Torricelli. VY final ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Certo, gente? Então, agora a gente vai substituir os valores. E a gente vai encontrar quem a gente quer. O VY final é 0. O V0Y é quem eu quero descobrir. E aí, a aceleração é a gravidade, mas olha só que diferença. Quando eu falava do movimento oblíquo, o movimento é só para baixo, né? Então eu digo que o meu sentido positivo é para baixo, tá? Isso é referencial, gente. Eu posso falar que o meu sentido positivo é para baixo, porque o movimento é todo para baixo. No movimento oblíquo, como tem uma parte que é para cima e uma parte que é para baixo, eu vou dizer que o meu sentido positivo é para cima. Então, a gravidade em todo movimento vai ser negativa. Faz sentido isso? Por exemplo, eu vou adotar. Eu falei, para cima é positivo. Eu poderia falar que para baixo é positivo? Poderia. Mas para cima é positivo. Então, todos os vetores que apontam para cima vão ser positivos e todos que apontam para baixo vão ser negativos. Por isso que a gravidade é negativa. Fica clara essa ideia, gente? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vai ficar menos aqui, ó, porque a gravidade vai ser negativa. Então, vai ser 2 vezes menos 10, né? Vezes ΔS. O ΔS é o ΔS em Y, que é o 500, né? Agora, é só a gente encontrar. Olha só. Vou ter que V0Y ao quadrado. Passei para o outro lado todo esse termo, né? Vai ser igual a 2 vezes 10 vezes 500. 500 vezes 2 é 1.000. Vezes 10 é 10.000. Eu tenho 4 zeros, gente. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tirar o quadrado, eu vou diminuir pela metade o número de zeros. Então, meu V0Y, quando eu tiro a raiz de 10.000, né? É igual a 100. Fez sentido, gente, como eu encontrei essa velocidade? Tranquilo? Perfeito. Então, gente, olha como eu segui uma linha de raciocínio. Eu preciso disso, aí eu vou atrás disso e depois disso. Então, é isso, ó. Eu precisei do VY, olhei em Y, vi os meus valores, tinha tudo que eu precisava, não precisei nem olhar em X e resolvi. Agora que eu encontrei o V0Y, é só eu encontrar o valor de V0, porque o V0Y também é 100 aqui. Então, como vai ficar nosso Pitágoras? Ele queria saber a velocidade inicial, certo? Que é aquela na diagonal, que é a hipotenusa desse triângulo. Então, vai ser V0 ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Beleza? Aí eu vou ter o quê? Ó? V0 é igual a... Eu posso dizer que eu tenho 2 vezes o 100 ao quadrado, certo? Faz sentido isso? Né? Eu tenho 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado é igual a 2 vezes 100 ao quadrado. Só para deixar esse quadrado. Porque quando eu tirar a raiz, ó, o 100 vai sair da raiz. Raiz de 100 é 10 e o 2 vai continuar na raiz, ele não sai. Ficou claro essa ideia, gente? 10, ficaria aqui, 10, tá certo? Não, desculpa, é 100 ao quadrado, né? Então o que sai da raiz é o 100, desculpa. Entenderam o que eu fiz aqui, ó? Fica 100 raiz de 2 metros por segundo. Gente, dúvidas sobre esse exercício? Mas como eu vou saber quando eu vou estabelecer que a gravidade é positiva ou negativa, se for para baixo ou para cima? Essa dúvida é muito recorrente, gente. Gravem que assim, ó, em todo movimento, todos os tipos desses movimentos, a gente vai adotar o que a gente chama de sentido positivo. Pensa que assim, sempre que você trabalha com vetor, tá? A gente tem que adotar que um sentido é positivo e o outro é negativo. Por exemplo, eu posso ter um exercício que eu simplesmente falo que da esquerda para a direita é positivo, beleza? Então, se porventura eu tiver um vetor que aponta para lá, esse vetor é positivo. Eu vou falar que ele é positivo. E se um vetor apontar para cá, ele é negativo. Tudo bem?
Então, lembra que é sempre assim, o que define se um vetor é positivo ou negativo é o sentido que eu adoto. E aí, o sentido que eu adoto importa? Tem sentido certo ou errado? Não, gente. Se eu, por exemplo, dissesse que nem você perguntou, para baixo ou para cima? Se eu quisesse adotar que o sentido positivo fosse para baixo nesse caso, eu poderia. Mas olha o que ia acontecer. Se eu simplesmente falasse que o sentido para baixo é positivo, o que ia acontecer na minha conta? Meu V0y ia ficar negativo. Certo? Ia ficar negativo. E minha aceleração, minha gravidade ia acabar ficando positiva. Percebe? Então, assim, no momento que eu digo que o sentido para cima é positivo, eu digo que todos os vetores que estão para cima são positivos. Então, como a gravidade aponta para baixo, ela é negativa. Então, no lançamento oblíquo, a gente geralmente trata o sentido positivo como para cima, tá? Mas isso não é uma regra, mas é o que a gente mais usa, que facilita. E na queda livre, ou no lançamento horizontal, como o movimento vai todo para baixo, então percebe que a velocidade está sempre apontando para baixo. Então, convém para a gente adotar que para baixo é o sentido positivo, né? Eu poderia falar que para cima é positivo? Poderia, mas o que ia acontecer? Todas as velocidades aqui, ó, esse V0x teria que ficar menos 100. A gravidade teria que ficar menos g. Entendeu? Por isso que é conveniente para a gente aqui adotar para baixo como positivo. E no lançamento oblíquo a gente trata para cima como positivo. Ficou mais claro, Bruna? Beleza? Mais alguém ficou com alguma dúvida, gente? Beleza, Bruna. A gente já terminou também. Beleza? Tchau, tchau. Por nada. Até. Mais alguém, gente? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não? Certo. Eu tinha mais exercícios, né? Não deu tempo de passar, certo? Mas eu vou disponibilizar eles, beleza, para vocês. São exercícios. Eu coloquei o nível de dificuldade, fui aumentando um pouquinho, beleza? Mas aí eu posso disponibilizar para vocês a lousa e tal. Mas eu achei importante a gente revisar os conceitos, porque eu acho que assim, quando a gente entende de fato o conceito, não importa o exercício, a gente consegue pensar em alguma coisa. Agora, quando a gente só decora e vai na resolução, a gente quer aprender pela resolução, as coisas não ficam muito claras e fica mais difícil, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí a ideia e se tiver alguma dúvida, só perguntar. Senão, a gente já vai ficando por aqui. Tudo bem? Muito gostoso do que você estava precisando. Opa, fico muito feliz, Bianca. E a gente vai ter mais encontros aí, se precisar, pode mandar dúvida. Eu vou até ver com o Gustavo, né, no grupo que vocês estão, se vocês conseguem mandar dúvida até, se precisar no WhatsApp, alguma coisa, pode ser. Mas lembre que a gente tem as nossas aulas complementares e elas são individualizadas, então a gente faz tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, só que individualmente, então o aproveitamento é melhor ainda. Beleza? Viviane, Ana, estão bem aí? De boa? De nada. Vou parando a gravação aqui.